Além de atriz, você também é modelo, Sim. acompanhante. Sim, Quais dessas atividades que você começou primeiro? acompanhante. E como que foi esse começo? Por incrível que pareça, foi nessa casa. Nessa casa a gente tá nessa gravando? mesma casa, Roma Shows em Nada Goiânia, combinado. não perca, viu, gente? justamente. Foi aqui aos meus 22 anos de idade. Eu cheguei para poder conhecer e curtir o ambiente. Mas sem pretensão alguma de fazer Sempre- programa? Sem pretensão. Não, sem pretensão, sim. E daí... Você veio sozinha? Não, vim acompanhada. Certo. E daí eu cheguei aqui, comecei a circular, conhecer a casa, conhecer as meninas e um rapaz me chamou Você estava acompanhada com um homem? com um homem. E mesmo assim um rapaz veio e te chamou? Sim. Ah. Não, mas eu vim acompanhada, mas eu não fiquei acompanhada toda noite. Entendi. Eu dava uma andada, uma circulada e tal. E daí o rapaz me chamou num camarote para conversar e nós começamos a conversar ali. E ele perguntou se eu queria sair. Aí eu falei que sim. Chegamos ao motel, Mas ele não perguntou o preço antes, não? perguntou. E como é que você já bolou o preço assim, tipo, nossa, eu vim aqui pra Porque visitar, eu sabia- agora eu vou fazer um programa? Eu sabia mais ou menos quanto que custava o valor média para as meninas poderem sair da casa e a média de cada menina. Sim. Então eu me baseei por aquilo, entendeu? E aí eu falei pra ele, né? E Mas tudo isso você descobriu nessa noite ou você já tudo aqui. sabia Não, essa não, lógica do mercado da prostituição? Nada muito combinado, nada muito organizado, não. Foi aqui Chegou, mesmo. conheceu a casa, Foi. conversou com as meninas, descobriu o cachê, descobriu Justamente. quanto que paga pra casa pra tirar a menina. Isso, E aí começou a conversar com o cara e já bolou o seu preço. justamente. Que foi quanto? O primeiro cachê você tem que Nossa! contar. É óbvio que você tem que contar o primeiro cachê. Gente, R$100. R$100! Isso Tá, é tudo, hein? ter muitos anos. Foi em 2000 e? 2012. 2012. 2012, R$100. Certo. E assim, naquela época, pra quem tava começando, era dinheiro. Porque, poxa, quando eu comecei, depois assim que eu peguei um certo ritmo, geralmente eu fazia uns 2, 3 na noite. Entendeu? Entendi. Então, 2012, você tirar 300, 400 reais por noite, tava ótimo, Tava né? 1.200 hoje, mais ou menos, né? Por aí. E daí nós fomos. Mas e a pessoa que você tava acompanhando? Deixou pra lá e seguiu Nós viagem com viemos esse cliente? conhecer a casa, nós não tínhamos um tinha relacionamento, vínculo, nem nada? não, nenhum vínculo. Ah. Nós éramos meio que amigos, entendeu? E eu tinha Coloridos. curiosidade, Era ou não? mais ou menos isso. Eu tinha curiosidade de conhecer, e como eu já te falei, eu comecei a minha vida sexual muito cedo, então eu falei, cara, por que não unir o útil com o agradável, né? Ah. E aí, na minha primeira noite, eu já tive a sorte de sair com esse rapaz. Chegamos no motel, comecei a tirar a roupa, Ah. comecei a chorar. Vixe, Comecei a chorar deve ter ficado doido. e eu falei, o que eu tô fazendo? Não sei se é isso que eu quero. E ele, com toda a sua bondade e carinhoso, falou, não, fica tranquila. Tá aqui o seu dinheiro, pode vestir a roupa e nós vamos embora. Meu Ele Deus. veio, voltou, me deixou aqui na casa e daí eu comecei a andar e logo eu já avistei ele saindo com a outra menina. Tipo assim, ele não perdeu a noite dele, né? Sim. E aí eu falei, cara, se é isso que eu quero, bola pra frente, vamos continuar. Então o primeiro programa não teve sexo. Não teve sexo. Quanto tempo depois que foi o primeiro programa com sexo? No próximo. Na noite seguinte? Não, no trabalho seguinte. Mas foi na noite seguinte já ou você deu um tempo pra pensar se era isso que você queria? Não dei um tempo. Eu já pensei, já naquele momento ali que me abalou, eu já cheguei em casa e já pensei. Ah. Se é isso que eu quero, eu vou continuar. E aí não continuei. saiu mais? Oi? E aí não saiu mais? Você fala se eu Da vida de acompanhante. Não, Começou e não saiu mais? comecei e não parei mais. Certo. Aí eu te pergunto, a primeira vez do programa foi bacana ou não? Sem ser da primeira vez de sexo, que Entendi. você foi acompanhante e fez sexo. Foi bacana ou não foi bacana? Não foi bacana. Acho que por conta da pessoa. Na época eu não selecionava tanto assim, não olhava muito essas aparência, essas A coisas. sua primeira vez como acompanhante foi bacana porque o cara foi compreensivo, Sim. né? Sim. Agora a sua primeira vez fazendo Minha primeira sexo transa como acompanhante como acompanhante não foi boa. não foi legal.
Então, primeiro você começou como acompanhante e quando que você foi pro mundo pornô? Porque acompanhante veio primeiro, né? Sim, vem primeiro. Ah. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois já estava tranquilo e resolveu Já tinha estender. procurado a produtora, enviado um e-mail, minhas fotos, na mesma semana já fui selecionada. E tem a sua outra atividade de stripper. A de stripper surgiu quando? Depois que virou atriz pornô ou quando virou acompanhante? Quando eu virei acompanhante, pouco tempo depois. Então, primeiro acompanhante, sim, logo em seguida stripper e depois atriz pornô. Depois atriz pornô. E modelo? Depois de atriz pornô? Depois de atriz pornô. Entendi. Justamente. Por conta dos filmes e do nome e tal, ajuda bastante a divulgação. E dessas 4 atividades, modelo, stripper, atriz pornô e acompanhante, Eita. Qual que é a que dá mais dinheiro? Acompanhante. 100%, Disparado? Disparadamente. Outra questão muito interessante, falando como acompanhante. Sim. A lataria do cliente, a fisionomia, influencia na hora de dar o preço ou é o mesmo preço para todo mundo? Influencia? Sério? Com certeza. Conta como é que funciona isso. Então, tem muita gente assim que chega aqui de chinelo, de bermuda, só porque como eu já tenho uma certa carreira e uma estrada, tem malícia, tem né? uma malícia, eu já sei identificar quem tem, quem não tem, quem ralou para conseguir estar ali comigo e tal. Então influencia sim. Então se o cara for mais bonito, ele vai pagar mais barato? Vamos, fala como é que é. Tá, não adianta ele ser só bonito, porque tem uns bonitos aí que dá um trabalho, que na hora ali dá um trabalho. Que tipo de trabalho? Não tem tanta higiene. Vixe Maria, aí é complicado, gente, hein? Pelo amor de Deus. Então que dicas que você dá pro rapaz que pretende contratar uma acompanhante para não frustrar a acompanhante, né? É, porque não adianta a pessoa ser só bonita e chegar e não estar com a higiene legal. Já aconteceu várias vezes aí dos bonitinhos tá com mau hálito, com as partes íntimas não tão bem limpas, e querendo ou não isso tira totalmente o meu tesão, entendeu? É bem frustrante. Já teve alguma vez que você topou fazer o programa e quando você realmente se deparou com uma situação dessa, você devolveu o dinheiro pro cara e falou assim, ó, toma um banho, escova o dente, se depila, depois a gente conversa? Não. Sabe? Você encarou? Eu encarei assim. Meu bem, vamos tomar um banhozinho comigo? Tô cansada, acabei de fazer um show, o que você acha? E quando o cara não entende indireta? Não, tô bem assim mesmo. Não, eu assim, nunca teve nenhum que tenha recusado um banho, não. É. Você tem vergonha da profissão de acompanhante ou não? Não. Nenhuma? De jeito nenhum. Já sofreu alguma espécie de preconceito por ser acompanhante? Já. Como que aconteceu? Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu fui barrada na recepção de um hotel de luxo aqui em Goiânia. Provavelmente a pessoa que me atendeu conhecia os meus trabalhos e eu não estava vulgar, porque geralmente quando eu trabalho à noite eu não gosto de tão exposta assim. E o gerente falou, no meu hotel ela não vai entrar, não vai subir. E é ruim, porque... É complicado falar disso. Eu fiquei muito magoada esse dia. Você chorou? Chorei. Chorei porque assim, a pessoa chegou a ofender. Entendeu? Gratuitamente. Justamente. Você também gosta do que faz sendo acompanhante ou faz por necessidade? Não, eu gosto do que faço porque eu tenho prazer mesmo em fazer. Todas essas suas atividades, sim, stripper, sim. atriz, acompanhante, modelo, todas você faz por prazer. Nada prazer. É por necessidade. Nada. Hoje não mais. No início era necessidade. Necessidade. No começo mais necessidade, mas hoje não mais. E como que eram os planos da Analine antes de entrar na vida do sexo? Você estudou, trabalhou com outra coisa? O que você fez antes de entrar nisso profissionalmente? Eu parei em minha faculdade, tem uns 3 anos, biomedicina. Parei no 4º período. Sempre trabalhei na área da saúde. Sim. Né? E como eu queria focar mais nos meus shows e nos meus filmes, aí eu deixei a faculdade de lado
e também por ter filho e outras coisas mais, estava bem difícil conciliar. Já que você tocou nessa questão, a gente te pergunta o seguinte, o seu filho já está indo para a adolescência, né? Sim. Ele já sabe com o que a mãe trabalha? Não. E como é que você pretende ter essa conversa? Porque esse assunto vai chegar uma hora, né? Sim, e esse é o meu grande medo, porque assim, hoje eu encaminho ele, formo a cabecinha dele para quando chegar esse momento, ele entender o porquê que eu fiz e que eu faço, entendeu? Só que é um pouco complicado, porque lá fora as influências, assim, atrapalham muito, entendeu? E esse é o meu maior medo, de ele ser influenciado por pessoas de fora que não está ali no nosso meio, no nosso convívio, que não tem nada a ver, ele acabar levando isso para o lado negativo. E outra questão, como é que você faz para ir trabalhar, chegar do trabalho e ir lá na sua casa vendo você saindo arrumada, às vezes sem o marido, como é que isso entra na cabeça dele? Surgem perguntas sobre isso ou não? Eu falo para ele que a mamãe trabalha com eventos. Entendi. Então, como ele sabe que eu gosto muito de sair, eu tenho, além de mim, tenho mais 4 irmãs e a gente sai bastante. Então eu falo, mamãe vai sair com a titia hoje para tal lugar, assim, assim. E acho que não passa ainda essas coisas na cabeça dele, não. E outra questão também importante um mistério que as pessoas gostam de saber é o seguinte, você também é casada, além de ser mãe, você também é casada. Eu tenho um companheiro. Como que são as regras desse casamento? Nós somos muito transparentes e verdadeiros um com o outro. Eu tenho essa coisa comigo de não misturar o que eu faço, entendeu? E eu sempre aprendi, desde quando eu iniciei, a separar o que é profissional e o que é pessoal. Nunca misturei e também não deixo o meu parceiro perceber esse tipo de relacionamento. Entendeu? A atividade profissional dele não tem nada a ver com a sua? Não tem nada a ver com a minha. E certo. Nunca me atrapalhou. Nenhum cliente nunca se mostrou assim indiferente em questão de eu ter um esposo, alguma coisa desse tipo. Mas assim, desde quando você conheceu essa pessoa, ela já sabia, você abriu o jogo desde o começo do que você fazia? Na verdade, quando eu o conheci, eu tinha lá meus 16 anos. Nossa, então é uma história grande. Então, assim, quando eu iniciei os meus trabalhos, ele já estava comigo. Então, não teve nenhum problema. Entendi. Inclusive, ele me acompanhou algumas vezes nos locais de trabalho, mas questão por segurança, entendeu? E você, né, na vida de acompanhante, você já passou por alguma situação de insegurança, de risco? Já. Um cliente te ameaçar, te agredir, te ofender, te chantagear? O que já aconteceu assim que você lembra? Teve umas 2 vezes. Uma vez, bem no início, certo. Eu saí com um rapaz, como eu te disse, naquela época eu não tinha tanta experiência assim em selecionar os parceiros. Provavelmente ele deve ter usado algum tipo de droga. Ele simplesmente me trancou no banheiro do motel e foi embora. Que beleza, hein? Me largou lá. Ficou tudo pra mim. Tive que arcar com todos os gastos. E a outra situação foi um rapaz que já estava também embriagado. Ele parou o carro em plena rodovia, aqui, a nossa BR-153, por volta das 3 horas da manhã, abriu a porta do carro e pediu para me descer. De uma hora para outra. Eu desço do carro. E aí eu desci. A minha sorte é que próximo ao lugar onde eu desci, eu tinha pessoas para poder me amparar. E daí eu já liguei imediatamente e aí meu companheiro foi lá e me resgatou. Você, hoje, depois de passar por essa experiência, você adota algum tipo de medida de segurança? Por exemplo, atender só em determinados locais seguros, usar alguma arma na sua bolsa, ter o telefone de algum policial, para você não passar por novos problemas como esse? Sim. Quando eu vou selecionar os meus clientes, eu já dou uma... Ali, só de conversar, você já sabe mais ou menos como que é a pessoa, entendeu? Eu não ando armada, gente, não ando armada. E é isso, como quando você dá uma selecionada, você sabe mais ou menos com quem você está saindo, acho que ajuda bastante. E você seleciona os seus acompanhantes? Seleciona. Então não é todo mundo que pode contratar na Aline, não? Não. Você que escolhe? Eu que escolho.
Tá vendo aí, pessoal, como é que é? Existe alguém que te ajuda a gerir todos os seus negócios? Porque, pra quem não sabe, ela é acompanhante, ela é stripper, ela é atriz, ela é cyber celebridade, ela tem mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram. Então, assim, é muita coisa pra você cuidar. Tem alguma pessoa que te ajuda a cuidar dos seus negócios? Tem. Como Eu que sozinha funciona? não conseguiria. Meu companheiro. O seu companheiro que cuida de Meu tudo? companheiro que cuida de tudo. Meu assessor, meu companheiro. Inclusive nos programas ele também que Não, entra aí em contato, negocia, como que é? Não, quando é essa parte de... Geralmente ele me ajuda em questão de shows. Shows. Shows e na parte dos filmes. Sim. Fechar algum filme ou outro. Agora, em questão de acompanhantes, é 100% eu. E no seu Instagram, alguém te ajuda ou não? Quando eu não estou disponível para poder organizar, sim, eu peço ajuda. Outra questão, você é stripper também. Quando você vai fazer um show numa casa de shows, a casa te paga um cachê ou ela só facilita para você fazer um programa com uma pessoa Não. que pague mais? Ela me paga um cachê. E geralmente gira em torno de quanto o valor de um cachê numa casa de show? Depende do local para onde eu vou, depende da casa. Por exemplo, aqui em Goiânia, um show meu custa em torno de 300, 400 reais. Stripper normal. Certo. Daí quando eu viajo, a minha diária é R$ 1.000. Fora os benefícios que eu compro. E aí você vai para casa, faz Pra o casa, stripper e ainda faço faz stripper. programa. Se a casa aparecer e eu me sentir à vontade, sim. Se não, é só o show mesmo. Quando você tá numa balada, uma balada aí, boate normal e tudo mais, sem ser casa de show, e chega um homem em você, você é desinibida, você não tem vergonha de falar com o que Não. você trabalha, né? E quando você fala pro homem com o que você trabalha, você percebe uma mudança no olhar do homem? Pra você? Percebo. Questão de espanto, curiosidade, mas nada negativo. Até hoje não. Porque geralmente quando eu vou para as baladas, o pessoal que geralmente que chegam já conhecem, já sabe, então não tem tanto esse espanto assim, nossa, mas por que você faz isso? Por que você gosta? E você já está acostumado com essas reações? Tô acostumada. Como que você se sente com essas reações Eu que são quase gosto. que padrões, né? Eu gosto. O efeito surpresa, Sim. quando o cara nem imagina com o que você Principalmente trabalha. quando sou bem elogiada, principalmente quando citam alguns dos meus trabalhos, eu falo, ó, tá tendo efeito, o pessoal tá gostando. Qual que foi a situação mais constrangedora que você já viveu no trabalho de acompanhante? Quando eu menstruei com No o meio do cliente. programa? Não, nem no meio. Eu cheguei no hotel, aí eu me sentei, eu estava sem calcinha para facilitar. Ah, Eu sentei naquela cama branca, impecável e deixei uma aposta. Já no início. Não conhecia a pessoa, a gente estava ali conversando e tal. Quando eu levantei para ir ao banheiro, e eu não senti nada. Aí, quando eu levantei para ir ao banheiro, quando eu olhei, cara, que vergonha. falar o quê? Falar o quê? Pedi desculpas. Falei, olha, não precisa me pagar nem nada. Ele também ficou muito envergonhado, muito tímido, mas mesmo assim insistiu em pagar. Me pagou e a gente ficou conversando e depois eu fui embora. Como ele não é brasileiro, ele não é daqui, não tivemos uma outra oportunidade de sair. Mas ele merecia um bônus, né? Merecia. Quando você faz programa, você faz todo tipo de atendimento, ou seja, com homem, com mulher, com casal, com grupo, como que funciona isso? Sim, tudo. Se eu tiver com vontade, se eu tiver a fim de fazer, eu faço. E Entendeu? como que são as mudanças de preço? É tipo assim, aumenta o número de pessoas, aumenta o preço? Como é que sim, funciona isso? Geralmente quando é individual, só homem ou só mulher, é um preço. De homem eu cobro mais caro, tá? Certo. De mulher, geralmente eu dou um desconto. Aí casal é um valor, 2 homens é outro valor, é mais caro, entendeu? E geralmente as mulheres que te procuram são lésbicas mesmo ou são bissexuais? São bissexuais, a maioria. Muita mulher casada. Casada? Olha só. Casada. Sério? Algumas eu acredito que façam escondido com medo do que o marido possa pensar, porque elas me contam e eu gosto demais, adoro. Mas o motivo dessas casadas assim te procurar é por quê? Porque o marido não tá Eu acredito agradando, que ou porque ela quer ele experimentar não algo dê- novo? O que que é? Eu acho que é porque ela quer experimentar algo novo que o marido
Não deixe ela à vontade, não dê a liberdade ali de fazer maridão, uma diferença. Vamos abrir a mente, não? É, né? Dos clientes que te procuram, a maioria é solteiro ou é casado? Casado. E por que você acha que tem tanta procura por pessoas comprometidas com acompanhantes? Rotina. A rotina cansa? Rotina. Acredito que 100% aí da procura é a rotina. É a mesma coisa você comer, você pode comer ali por 10 anos, 10 anos é muita coisa. Não me conhece. Presta atenção, uma suposição. Se você comer por muito tempo uma carne boa, um filé mignon, Certo. quando você vê uma carne de segunda, você vai querer experimentar, não vai? Ah. É a mesma coisa que acontece com a gente. Tem alguma fantasia assim que é mais campeã que os homens pedem? Ou não? Cada caso é um caso? Tem. Qual que é a campeã? Inversão. Inversão? Como assim? Explica. Eu fazer o papel que ele faria, que ele Homens faria. héteros Sim. te contratam Muitos. como acompanhantes Muitos. para você Fazer. penetrar eles? Justamente. Tem muitos. Então você já acostumou, você nem assusta mais. De forma alguma. E faz tranquilamente, sem o menor pudor. Tranquilamente. Já tem técnicas para isso, assim, para deixar o cara à vontade ou não? Eles já estão acostumados? Tenho. Alguns, quando chegam assim, primeira vez comigo, eles chegam assim tímidos, mas eles já têm experiência. Gente, com essa é a isso. fantasia campeã? É a fantasia campeã. Eu chutaria homenagem, anal, alguma Não. coisa assim. Inversão? Inversão. No meu caso, sim. Meu Deus do céu. Você tem medo de envelhecer? Porque a gente sabe que com o envelhecimento você não vai poder continuar Sim. trabalhando, né? Com isso. Você tem medo da idade chegar e você ter que parar de trabalhar por causa da sua fisionomia? Acho que a palavra certa não seria medo. Porque isso é fato que vai acontecer com todos nós, entendeu? Mas eu não penso muito nisso, não. Eu vivo agora e enquanto eu estou trabalhando, eu tiver dinheiro, eu vou recorrendo aí às plásticas, às bioplastias da vida. Você vai trabalhar até quando der. Até o corpo falar assim, olha, acabou, não dá mais. E quando não der mais, você já imaginou o que você gostaria de fazer assim para a sua aposentadoria, até para se manter? Já que você vive da rotatividade, né, no caso? Até lá, se Deus quiser, eu vou fazer, como se diz, hoje eu trabalho pelo dinheiro, lá o dinheiro vai trabalhar para mim. Então você já tem noções de investimentos, você já tem as suas poupanças, já guarda para não precisar continuar trabalhando lá na frente, né? Justamente. Entendi. Qual que é a parte ruim do seu trabalho, desse de acompanhante? Parte ruim? Ou não tem? Nada? Nada. Meu Deus do Eu céu. gosto, eu te falei, eu me sinto tão bem, tão à vontade que quando eu fico ali uns 2, 3 dias sem atender ninguém, eu já fico possessa. Entre os homens, assim, apesar de você ter falado que os seus acompanhantes pedem mais a inversão, mas você acha que entre os homens é muito corriqueiro pedir menage e anal? São fantasias corriqueiras entre os homens? Sim. Dessas duas, para uma mulher que quer agradar o companheiro, qual que você acha que é a mais fácil dela fazer primeiro? É o anal ou o menage? O anal. E que dica que você dá para a pessoa se sentir à vontade com essa experiência? Primeiramente, se conhecer seu corpo, né? Sentir ali, se tocar, ir treinando. Porque, querendo ou não, em mim, pelo menos, eu tenho muita sensibilidade. Você tem prazer anal também? Tenho, muito. Inclusive mais do que vaginal. Você é completa, muito né? mais. Você é abençoada. Não tem tempo ruim com você. Eu acho que o pessoal já tive alguns comentários aí nos filmes que eles mesmos falam. Ah, quando a Annalyn tá fazendo o anal, ela se solta mais, é bem mais gostoso. Então, eu acho que é isso. Se conhecer seu corpo, se você gostar do que você vai fazer e se soltar, relaxar, que vai dar certo. Você consegue estimar com quantos homens você já foi pra cama durante toda a sua vida? Se você fosse dar um número assim? Não. 1, 2, 3, 4 ou 5 casas decimais? Deixa eu ver aqui. Umas de 3 para 4. De 3 para 4? De 3 para 4. Muitos. Qual que foi a proposta na vida de acompanhante mais tentadora e difícil de recusar que você já recebeu? Porque eu imagino que nessa vida você já deve ter recebido 1 milhão de propostas. Sim. De casamento, de bens materiais, de viagens e tudo mais. Qual que foi aquela mais difícil de recusar? Que eu recusei, né?
viajar para o exterior para poder continuar minha carreira de atriz. Foi a mais tentadora de todas, que eu recusei assim. Foi por causa do filho que você recusou? Foi por causa do filho. Então você está esperando ele crescer e por isso você que vai eu falo falar, para né? você que no futuro bem próximo nós vamos embora e aí eu vou dar continuidade aos meus... Nos seus atendimentos, tem aquelas questões de deixar todas as regras muito claras, por exemplo, limite de horas, tipo de posições, o que pode, o que não pode? Como que funciona o seu atendimento? Como que você passa isso para o cliente? Ou não? Tem. O cara te paga o cachê e tranquilo, Não. como é que é? Geralmente, antes da pessoa me contratar ali, quando ela me procura, eu já mando um texto informativo. Idade, tamanho, algumas informações, e o que pode e o que não pode. Questão de posição, não. Eu deixo isso aí bem à vontade. E cachê. E tempo, né, também. Não só aquela ali, tá na hora. Não. Deixa a pessoa bem à vontade. Eu não gosto. Se eu tivesse no lugar da pessoa, por exemplo, faltando ali 5 minutos, eu não vou interromper a pessoa, entendeu? Geralmente eu deixo ali passar um tempinho a mais, mas nada muito excessivo. E você acha que isso é uma prática que algumas acompanhantes fazem que desestimula os homens a contratar o serviço? Sim. Porque essa questão da pressão para o homem é complicado, né? Muito. Isso, o que chegam de clientes relatando para mim sobre isso, fora do comum. Então que dica que você dá para quem é acompanhante e não quer perder a moral com os clientes? Tem que deixar o cara à vontade, deixar as regras claras, mas sem ficar atrapalhando demais e pressionando demais, saber conversar, entendeu? Você tem que deixar bem claro, primeiramente, porque se você ficar assim, não sei, talvez, aí você não se impõe, entendeu? Quando você não se impõe, aí o negócio não vai. Mas a partir do momento que você coloca ali os seus limites, mas não passa do tempo e você não é tão severo assim, ele vai voltar. E você fala que sente prazer, mas e para a mulher que não sente prazer, você aconselha ela a fingir ou desistir de ser acompanhante? Para o que está fazendo, porque vai ser ruim tanto para ela quanto pro acompanhante. Porque depois que... Eu sei que isso acontece muito, os clientes até me contam mesmo, eles ficam com a menina, qualquer tipo de comentário negativo vai cair ali nas redes sociais, WhatsApp, essas coisas, vai queimar a imagem da menina e é ruim, é constrangedor. Entendi. Você acha que o homem tem dificuldade com essa pressão? Porque, por exemplo, homens na hora que vão fazer as cenas, eles têm que tomar remédio? A maioria toma remédio. Quando um homem vai fazer um stripper, geralmente ele tampa a região, né? Também. Sim. O homem tem dificuldade com pressão? Tem. Essas pressões que às vezes o público coloca, às vezes a mulher coloca? Tem. Tem alguns aí, uns ou outros que não. Mas a maioria tem. Inclusive eu conheço 2 que não tem. Mas a maioria sim, a maioria tem. E no seu caso, contratação, pagamento antecipado ou depois? Metade no ato da contratação e o restante na finalização do evento. O que você tem para dizer para as pessoas que julgam, rotulam, têm preconceito com as acompanhantes? Fala que não são pessoas dignas, pessoas que não têm moral. O que você tem para dizer para essas pessoas que têm preconceito e julgam as acompanhantes? Isso para mim é uma profissão que eu faço. É um trabalho, tanto como qualquer um outro. Não estou fazendo nada de errado, entendeu? Não estou roubando. Então, assim, não julgue tanto, entendeu? Porque você não conhece a pessoa, você não sabe o que se passa ali por trás, do porquê que ela faz aquilo. Mas eu vou te contar uma coisa, está mudando. Essa nova geração que está chegando agora, eles estão mudando muito. Hoje em dia a aceitabilidade assim, do que a gente faz está sendo melhor. Eu te faço a seguinte pergunta, você é acompanhante, garota de programa, não tem nenhum problema, não tem vergonha disso, beleza. A menina, a mulher que troca sexo por ingresso de uma balada, por um presentinho que ela vai receber de alguém, por uma viagenzinha, é uma permuta. Você considera essa menina garota de programa também ou não? Garota de programa, no caso, só você? Não considero. Se ela faz disso uma coisa rotineira, constante, aí sim. Mas agora se for um presente ou algo assim esporadicamente que ela queira, aí não. Vamos imaginar assim, uma mulher que não fala que não é acompanhante, mas ela tem 3
ficantes fixos. Um paga o aluguel, o outro paga a comida, o outro paga as mercadorias dela, em troca ela fica com eles. Você acha que isso é uma garota de programa ou não? Sim, aí já eu considero, que é uma coisa já constante. Como outra curiosidade que muitos homens têm, como que a gente percebe quando a mulher goza? Pela vagina. Não adianta você gritar, não adianta você estribuchar ali. Ele vai perceber, ele vai saber quando é mentira e quando é verdade. Você acha que a maioria dos homens consegue perceber quando a mulher goza ou não? Sim, Consegue? consegue. Dá uma dica para as mulheres que têm dificuldade de sentir prazer para conseguir chegar a ter mais prazer na vida. Que dica que você dá para quem tem essa dificuldade? Conhecer o corpo. Descobrir as áreas que ela tem mais prazer. Igual eu tenho sensibilidade de toque no seio e no clítoris. Então, quando eu não consigo chegar lá sem me tocar, aí eu peço ajuda. Entendeu? E vou me tocando e tal, aí rapidinho eu chego lá. Você tem alguma fantasia que você ainda não realizou? Sexual? Tenho, Qual? travesti. Ah, do travesti. É. Mas é uma fantasia que É uma vai além da fantasia. cena, então. Você tem essa fantasia, mesmo que não Tenho. for pra gravar um filme pornô, Sim. você gostaria de fazer? Sim, Transar com travesti. sim. Será que vai chover de travesti agora? Ronaldo. E qual que foi a fantasia que você realizou que te deu mais prazer? Quando eu gravei com os 3 rapazes. Foi numa cena Foi em uma cena. que te deu mais prazer e você já matou uma fantasia Sim. particular sua. Sim. Quando Transar eu fiz com 3 homens. Para as brasileirinhas com 3 rapazes. Entendi. O que é mais importante nas preliminares? Saber fazer bem, fazer gostoso. Não chegar direto ali já e pro vamos ver, entendeu? Conhecer o corpo ali da mulher, descobrir quais são os pontos G que ela tem, porque são N's, tem vários. E fazer gostoso. E na hora H? Não ser afobado, gente. Não ser afobado. Não ser afobado. Porque o que aparece de cliente afobado, tentando imitar ator pornô comigo, é surreal. Ele só se lasca. E você Só também, né? se que lá, você pede. justamente, porque querendo ou não, eu tô ali atendendo, mas eu também tenho que sentir. Porque se não for pra mim sentir, também não vai ser uma coisa legal. Entendeu? Entendi. Então, vai com calma, vai devagar. Você já conheceu alguém ninfomaníaco? Já. Olhou no espelho assim Já. e falou, conheço essa pessoa. Como que é o comportamento de uma pessoa ninfomaníaca? Sexo 24 horas. Isso é bom ou ruim? Como é que é? Um pouco dos dois. Ah, Entendeu? Assim, é ruim porque às vezes você não tá no clima e tudo que vai fazer é sexo, às vezes atrapalha um pouco. você vai pegar a conta de luz que você deixou cair ali no Já chão, olha e ali e já tá pensando, olha só, tem um cliente meu, olha, eu vou falar, Fala, não precisa dar nome não. que eu juro pra você que só de colocar a boca ele goza. Ele goza assim, ele fala, pelo amor de Deus, eu não sei o que você faz. Fala, tá, mas eu não fiz nada ainda. Entendeu? Entendi. Então eu acredito que. Os papos dele é só isso. Só sexo sexo o tempo inteiro. O que é mais importante na cama? Beleza ou química? Química, Tamanho ou saber usar? saber usar. Qual que é a sua opinião sobre infidelidade? Já que você é a outra de muitos caras comprometidos, é casado e também tem que fazer o seu trabalho, como que você enxerga o termo infidelidade? É um pouco complicado. No início, esse assunto me atrapalhava muito. Porque eu falava, cara, o que eu tô fazendo, eu não queria que fizessem comigo, que acontecesse comigo. Só que hoje em dia eu costumo não pensar tanto para não poder atrapalhar nem me prejudicar. Porque é chato, é ruim. O que um homem precisa fazer para ficar bem falado entre as mulheres? Não ficar com ela e sair contando vantagem. Não Certo. sair dando de gostosão, porque eu peguei, paguei tanto, Aí os tal. linguarudos de plantão aí, ó. Gente, isso não conta como ponto positivo, tá? Vocês comentam entre si tudo que rola da desenvoltura de um homem? Sim, E com todos os detalhes, todas as críticas? todos os detalhes, todas as críticas Não poupa possíveis, crítica. pontos positivos, pontos negativos, tudo.